Sejam bem-vindos à nossa devocional, sejam bem-vindos à nossa rotina com Deus e eu espero em Jesus abençoar a sua vida hoje. Vamos orar? Pai, em nome de Jesus, muito obrigada por esse dia. Te agradeço porque o Senhor é bom e a sua bondade mais uma vez se revela na nossa vida. Mais uma vez se revela trazendo esse dia lindo, Senhor. Que hoje seja um dia, Pai, onde as famílias estão reunidas, a tua paz, o teu amor, a tua verdade seja derramada sobre os meus irmãos e traga a eles, Senhor, cura para o coração ferido, traga restauração para a alma quebrada. Em nome de Jesus, que a tua unidade, a comunhão que o Senhor tem aí no céu, traga para a terra, para ser aqui na terra como é no céu. Essa alegria que traz plenitude, traz cura, traz a tua presença santa, que nos traz tanta paz, tanta mansidão e traz tanto equilíbrio para as nossas emoções. Em nome de Jesus, Pai, me deixe ser útil na vida dos meus irmãos nesta manhã. Se houver da minha parte algum equívoco para falar ou me expressar, que o Senhor complete essa palavra no coração dos meus irmãos, em nome de Jesus. Amém. Bom dia, gente. Feliz Natal para vocês, né? Que Deus abençoe a vida de vocês aí, traga bastante alegria nesse dia. E hoje eu quero falar sobre verdade. As verdades que são ditas por nós muitas vezes podem trazer cura ou pode trazer dores, pode aumentar dores, aumentar feridas. Mas as nossas verdades ditas, quando ditas cheios da presença de Deus, só vai causar no outro transformação, cura, salvação, resgate, porque Deus não tem pensamentos maus a nosso respeito, Ele só tem pensamentos bons a nosso respeito. E quando nós estamos cheios da presença de Deus, nós também temos pensamentos bons a respeito dos nossos irmãos, não é? O texto de hoje é Mateus 12:34, porque a boca fala do que o coração está cheio. Do que o seu coração está cheio. Aí hoje desde ontem à noite, né? Tem famílias que se reúnem na véspera e comemoram o Natal à meia-noite, outros vão se encontrar hoje para poder comemorar o Natal, mas é sempre muito... nem sempre é de boa tudo, né? Sempre, às vezes, tem alguma coisinha que traz uma tristeza em reunião de família. Às vezes, um tá meio magoado com o outro tá meio chateado com o outro. E eu acho muito interessante, nas reuniões de família, às vezes, existem relações que estão quebradas. Mas eles se encontram no mesmo local, no mesmo ambiente, por causa de uma pessoa. Normalmente, na maioria das vezes, é a mãe. As pessoas, eu só vou por causa da minha mãe, porque se não fosse minha mãe, eu nem ia nesse jantar, eu nem ia nesse almoço, se não fosse minha mãe. Às vezes é por causa do pai. Às vezes o pai é ali o ponto de ligação entre os filhos, ou às vezes tem um irmão, né? Um irmão que ele consegue ter acesso a todos da família, e esse irmão é o ponto de unidade da família. Então, às vezes todos estão brigados entre si, mas por causa do irmão, que é o elo, a família se reúne por causa dessa pessoa, que é a junção, que é o elo. Não, eu só tô indo por causa da minha irmã. Se não fosse minha irmã, se não fosse minha tia, se não fosse fulana, eu nem ia comer. É porque ela pediu, eu vou para não contrariar. Não é? Isso aí eu tô falando de alguma bobagem? Geralmente é, mas na maioria das vezes é a mãe. Por que a mãe é o ponto de unidade? Ou essa pessoa que é responsável por unir todos os partidos políticos na mesa, todos ali, os feridos na mesa, e as pessoas, todos que estão ali estão por causa de uma pessoa só. E quando você vai ver essa pessoa, por que ela tem acesso a todos? Você vai ver que normalmente é a mãe, né? E quando a mãe se a mãe morrer, esses irmãos nunca mais se reúnem. Vai cada um para um lado, nunca mais tem, e aí tem saudades. Tem saudades desses momentos de mesa que quando a mãe estava viva, não é? É uma verdade. Eu não tô falando nenhuma bobeira aqui, eu tô falando uma realidade. Então, quando você vai ver o porquê que a mãe ou essa pessoa que consegue reunir todos na mesma mesa, você vai ver por que ela tem esse poder. Você vai ver essa mãe ou essa pessoa, ela é alguém que consegue ter acesso
a todos, porque ama. Porque olha com amor e tem pensamentos bons a respeito de todos. Ela consegue ouvir todos os lados sem acusar, sem julgar. Ela ouve a reclamação de um que está brigado com o outro. Ela ouve a reclamação dos dois. Só que ela não toma partido porque ela sabe que os dois têm razão. Não é? Quem feriu, feriu porque tinha uma dificuldade. E a mãe entende essa dificuldade. E aceita o filho com essa dificuldade. Quem foi ferido não teve culpa. Né? E a mãe entende o que foi ferido, realmente não teve culpa. Mas ela entende todos os lados. E às vezes o que foi ferido acha que a mãe ama mais aquele que magoou. Fala, mas minha mãe não viu o que o fulano fez comigo, não viu e não sei o quê. É porque o amor de Deus, quando ele é derramado no nosso coração, ele não tem lados. Ele trilha um caminho da verdade. De por mais que você tenha na sua frente uma pessoa cheia de defeitos, você não consegue alimentar no seu espírito dos defeitos dessa pessoa. Você consegue amar essa pessoa e ter pensamentos bons a respeito dessa pessoa. É isso que a manjedoura vem trazer, vem revelar para nós no Natal. As pessoas ficam discutindo se é Natal, se não é Natal, é dia de comemorar, não é dia de comemorar. Eu não estou interessada nisso. Já que está todo mundo falando de Natal, está falando, vamos aproveitar essa oportunidade. Esse memorial que o mundo elegeu com o 25 de dezembro, mesmo que não seja, mas é um memorial, vou aproveitar. E vou falar bem do meu Salvador, vou falar a preciosidade, a maravilha que é essa ideia genial de Deus de trazer o Cristo, o Rei dos Reis, numa manjedoura. Uma manjedoura que revela a mansidão, revela a humildade, onde um rei pode se ajoelhar e adorar, e um pastor também, de ovelhas. Qualquer pessoa tem acesso à manjedoura. Que se fosse num palácio, os pastores não iam poder chegar nem perto. Mas é acessível para mim e para você. E a manjedoura é o nosso ponto de comunhão. Ele vem, a verdade de Cristo sobre nós, ele vem nos encher e derramar sobre nós cura, porque ele é a verdade que cura. Existe um ditado popular que é muito dito por nós e pelas pessoas que são sinceras. A verdade dói. E muitas vezes em discussão familiares, um fica gritando com o outro fica gritando. É porque você não gosta de escutar a verdade. Porque a verdade dói, meu filho. E a verdade é essa. A verdade que machuca. A verdade que abre mais feridas. A verdade que aumenta o rombo que está na alma do outro. Não é uma verdade que Jesus veio ser. Porque Jesus é a verdade. Ele fala, eu sou o caminho, eu sou a verdade. Mas a verdade de Jesus em nós dói porque revela nossas rachaduras, revela onde nós temos que mudar, revela onde nós temos que ser limpos. Mas é uma verdade que transforma, é uma verdade que cura, é uma verdade que vai te levar para um almoço de família hoje, tendo só pensamentos bons a respeito de todos que estarão ali, porque você está cheio da mansidão e da humildade que você aprendeu com Jesus. Sabe, Jesus, quando ele foi ensinar alguma coisa, ele não foi ensinar truques de cura. Para curar aqui, ó, o cego, você tem que cuspir aqui, fazer isso aqui, ver se ele tem fé, porque se ele não tiver fé não vai acontecer nada. Ó, a água em vinho, vocês... Não foi truque. Ele não veio ensinar truques de cura, truques de como falar com uma pessoa importante, até uma pessoa humilde. Ele veio ensinar caráter. Um caráter cheio de verdade, cheio de bondade, cheio de humildade, de paciência. Alguém que não tem pressa para reagir, que escuta. Não o que a pessoa está falando, ele escuta a dor. A dor que a pessoa está falando. E Deus olha para a pessoa, e Deus, quando olha para nós,
Ele não enxerga, ele não enxerga ali as bobeiras que você está falando. Ele tá olhando direto para sua dor. Direto para sua dor e falando assim, eu trouxe para a manjedoura a resposta para sua dor. E a verdade de Cristo dói, mas cura, transforma. As verdades ditas por nós, sem a presença santa do Espírito Santo, causa mais dor, causa mais distanciamento. Porque a verdade dita sem a presença de Deus, ela é como uma espada que fere. Lá em Provérbios 12, 18, há palavras que ferem como espada, mas a língua dos sábios traz cura. Língua dos sábios, aqueles que aprenderam a curar a alma das pessoas com palavras, através da palavra, o poder de curar. E quando Jesus ele vai ensinar, ele fala assim, aprendam de mim, não fazer milagres, aprendam de mim a mansidão e a humildade. Porque ser manso e ser humilde é segundo o mundo, o caráter que o mundo o caráter que o mundo quer construir em nós, que as pessoas, a maioria das pessoas, é porque é o caráter de ser reativo, de falar tudo que está doendo. E Jesus vem e fala assim, aprendei de mim, porque sou manso, aprendam da minha mansidão, aprendam da minha humildade, que vocês vão ter descanso para a alma de vocês. Vocês vão ter sossego para a acusação da cabeça de vocês. Porque a minha presença faz calar toda acusação contra vocês e contra o seu irmão. Porque a minha presença vem trazer para a sua cabeça, que frita com tanto pensamento ruim, vem trazer bondade, humildade, vem trazer um refrigério, porque só eu posso te fazer descansar. Porque eu sou o seu pastor, eu sei onde dói, eu sei o porquê que você está falando desse lugar aí, machucando pessoas, porque você está falando a partir da sua dor, mas a partir do momento que você aprende de mim, descansa em mim, entrega para mim sua dor, de você vai fluir rios de água viva. Vai sair uma fonte que vai jorrar, que vão ser palavras agradáveis, que vão ser temperadas com sal, uma comida bem temperada. As pessoas querem se alimentar daquela comida e ainda repete, não é verdade? Porque foi temperada, equilibrada, é uma comida deliciosa. A Bíblia fala que na presença de Deus tem delícias perpetuamente. E se você está na presença dele, você é alguém que oferece delícias de palavras que trazem cura, que trazem restauração para o outro. A pessoa quer muito conversar com você, acha ruim quando a conversa acaba. Poxa, eu queria tanto falar com você mais. Você tem tantas palavras boas, porque dentro de você tem uma fonte que jorra palavras doces. Não existe nenhuma possibilidade da pessoa estar cheia da presença de Deus, ter aprendido a ser manso e humilde de coração com Jesus e jorrar dessa vida palavras amargas. Tem gente que está com o coração cheio de dor, ferida, está tudo ali e aparentemente parece ser uma pessoa positiva, aparentemente parece ser uma pessoa que está jorrando, mas ela não consegue sustentar isso com a força dela. Passa um pouco, ela explode e joga tudo na mesa. Verdades que realmente aconteceram. Mas a pessoa fala assim, não, mas você nunca reclamou? Você nunca falou disso? Por que você está falando disso agora? Porque você não dá conta de sustentar essa verdade doída aqui dentro, sozinho por muito tempo. De uma hora para outra você vai estourar, você vai explodir, vai jogar toda a sua verdade. E você fala assim, vou falar um negócio aqui que vai doer, mas é o que está aqui dentro de mim e é verdade. Isso é pá! E de repente muitos são feridos, porque a palavra, ela pode ferir com uma espada. E dita fora da mansidão, fora do domínio próprio, fora de equilíbrio. A Bíblia fala que o fruto do Espírito é alegria, paz, bondade, benignidade, longanimidade, domínio próprio. Contra essas coisas é alegria também. Não existe lei. O fruto do Espírito, ele é aceito em qualquer mesa. Em qualquer lugar ele chega, ele é bem recebido. Por quê? Traz cura, traz refrigério. Quem é você dentro da sua família? Você é aquele que está se sentindo ferido e injustiçado? Você está indo só por causa da pessoa que é o ponto de ligação, que eu falei para vocês que sempre tem alguém que faz essa ligação entre todos?
Ou você é aquele que feriu? Você fala, realmente, eu machuquei meu irmão. Eu não devia ter falado daquele jeito, mas eu não falei mentira. Eu só falei verdade. Se a sua verdade, ela fere, ela machuca, ela aumenta a dor do outro, ela pode matar a alma de alguém, não é uma verdade que agrada a Deus. Ela só vai satisfazer a sua reação, a sua emoção. Ai, pronto, falei. Tem aquela brincadeira, né? Eu vou falar e vou sair correndo. Porque são verdades, realmente são verdades. Mas quando você está cheio, a sua boca está cheia da presença de Deus, as suas palavras não são jogadas de qualquer maneira. Elas têm uma intenção de salvar, de restaurar, de curar, porque vem da parte de Deus. Deus jamais vai permitir que alguém cheio da presença dele, que está ali buscando ele todos os dias, que saia a amargura do coração dessa pessoa. Vai sair, é uma fonte doce. É uma fonte doce. Doce, 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 doce. Porque a doçura de Jesus não é ser ingênuo, de fazer de conta que não está vendo o erro do outro. É ser convertido. É ter o pensamento convertido para Cristo. Jesus sabe quem a gente é. Acho que é o Salmo 103, se eu não estiver muito enganada, fala assim, que Deus conhece a nossa estrutura e sabe que a gente é pó, mas mesmo assim, gente, mesmo assim, Ele nos ama, Ele entende as nossas feridas e nos trata como filhos amados, escolhidos. Ele nos amou primeiro. Nós temos um amor disponível para nós, por isso que nós temos condições de amar o nosso irmão. Condições de chegar na mesma mesa onde tem pessoas ali que pensam diferente de você, que tem princípios e valores completamente diferentes de você, mas você consegue olhar do jeito que Deus olha. E Deus só tem pensamentos bons. Ah, mas se fulano vota no outro, deve pensar, ter o mesmo pensamento. E se a pessoa tem esse político ou outro político, e é o chinelo, é um não sei o quê, se concorda, se não concorda. Tem gente que fala assim, não, eu respeito a opinião de todo mundo. Mas eu não aceito que fulano tem esse pensamento ideológico, teológico, essa linha teológica, essa linha política. Ai. Eu acredito que quando tem essas coisas, Deus olha e fala assim, que perda de tempo. Poderiam estar sendo fontes de cura um para o outro, porque eu sou a raiz dessa fonte. Estão perdendo tempo. E pessoas amadas, queridas, têm morrido e deixado aí inimizades, deixado filhos sem falar com o pai, irmãos que o outro morreu e morreu obrigado. Perda de tempo. Perda de tempo. A sua boca fala do que o seu coração está cheio. Se encha das verdades de Deus. Sabe, o Espírito Santo não vai deixar você perder um minuto de tempo com palavras amargas. O Espírito Santo é a pessoa de Deus em nós, que nos enche de uma fonte inesgotável. Você não vai se cansar de fazer o bem. Porque você tem o Espírito Santo que ressuscitou Jesus dos mortos para dar poder para você, para sempre ter os mesmos pensamentos de Deus a respeito de você e de todo mundo. Jeremias 29:11. Eu é que sei que pensamentos que tenho a vosso respeito. Eu sei o que seu irmão pensa de você. Eu sei o que o seu pai pensa de você. Eu sei o que você pensa sobre todo mundo. Mesmo assim, eu só tenho pensamentos bons a seu respeito. E quando você está conectado com Deus, cheio dele, você só tem pensamentos bons a respeito de si mesmo. Principalmente, só tem pensamentos bons a respeito do seu irmão. Tiago 3:10-12, sugestão de leitura para você hoje. Da mesma fonte, não pode jorrar água doce.
e água amarga. Se você tem dito as suas verdades com amargura, elas só estão saindo do ponto da fonte das suas dores, só abrindo caminho para mais machucados, para mais vidas separadas. Mas quando a sua fonte é o Espírito Santo, porque você é alguém que se rende e aprende do que é ser manso e humilde com Jesus, você se torna uma água doce. Água doce, e aí onde você passa a sua palavra, é uma palavra onde as pessoas desejam muito, muito estar perto de você, porque você, de alguma maneira, talvez nem é com palavras, mas só com a sua presença, você traz momentos de paz, de tranquilidade para as pessoas. Colossenses 4:6, a vossa palavra seja sempre agradável e temperada com sal. Que o seu Natal, que as festas de hoje, o ponto de união e de equilíbrio não seja apenas uma pessoa, seja você também. Tenha pensamentos bons a seu respeito e a respeito das pessoas que estão aí, porque essa é a fonte que jorra para águas doces, uma fonte conectada com aquele que nos amou primeiro. Em nome de Jesus, Pai, eu coloco os meus irmãos na Tua presença. O Senhor conhece cada um, sabe quem aqui nessa live está quebrado, está com a alma ferida, está com a alma machucada. E quantas verdades essa pessoa gostaria de dizer hoje nessa reunião de família para se sentir mais leve. Em nome de Jesus, agora, nesse exato momento, o Espírito Santo de Deus visita essa pessoa e arranca do peito todo esse peso. Derrama sobre esse meu irmão e minha irmã fontes de água viva que jorrem neste almoço, que jorrem nesse jantar, como vida vinda diretamente do teu coração, porque esse é o objetivo da tua graça, da tua misericórdia, que se encontram junto com a justiça do Senhor e nos justifica e nos torna pessoas curadas e nos torna fonte de cura para o nosso irmão, para a nossa família. Em nome de Jesus, traga paz, porque o Senhor é o nosso Emanuel, o Senhor é o nosso Deus forte, o nosso Consolador, o nosso Príncipe da paz. Em nome de Jesus, que o Senhor possa entrar agora com um entendimento novo para os meus irmãos, para que eles olhem para as situações que vão enfrentar daqui para frente, com um olhar do céu, do jeitinho que o Senhor olha para nós, do jeitinho que o Senhor olha para o nosso irmão. Nos ajude a ter essa visão e esse entendimento. E agora, na autoridade que o Espírito Santo de Deus me dá por causa do sangue de Jesus derramado na cruz do Calvário, eu ministro cura sobre você. Seja curado de toda doença do seu corpo, de toda enfermidade da sua alma, agora em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe o dia de vocês. Seja um Natal aí, festas maravilhosas na presença do Espírito Santo, e vocês possam derramar graça e misericórdia onde vocês colocarem o pezinho de vocês, tá bom? Cheiro e até amanhã, 6h30. Tchau, tchau.